Então, se me permitem, eu quero começar por agradecer a vossa presença neste encontro. Nós estamos a dedicar algum tempo, nesta fase, a todas as questões que estão relacionadas com a valorização do território. Não quer dizer que isto tenha só que ver com o interior, porque todo o país, todo o território nacional precisa de ser valorizado. E há aspectos que são transversais a todo o território. Mas é evidente que temos de ter uma atenção muito particular a uma parte significativa do nosso território que é considerado de baixa densidade ou de muito baixa densidade. Quer dizer que tem problemas demográficos sérios. Ao longo dos anos foi acumulando desequilíbrios, de tal modo que se tornou muito difícil fixar as pessoas a esses territórios e, portanto, muitos deles estão a ficar desertificados. Isto atinge hoje mais de metade, claramente mais de metade do território do país. E ainda na anterior legislatura, com o governo anterior, nós demos alguns passos importantes para poder olhar para estes territórios de outra maneira. Quer dizer, não é violar nenhum princípio da igualdade. Nós não queremos tratar de modo diferente aquilo que é igual. O que precisamos é de tratar de maneira diferente o que é diferente, o que não está nas mesmas condições. E muitos destes territórios no país, tendo, por razões várias, sofrido uma atração muito forte por parte, sobretudo, do litoral e de alguns centros de maior densidade urbana, se realmente nós não atalharmos o caminho e não criarmos incentivos específicos para estes territórios, eles acabarão mesmo por não ter nenhuma capacidade para atrair novo investimento, para fixar as poucas pessoas que ainda lá estão, e isso pode trazer um desequilíbrio ainda maior na forma como o território é vivido, ou melhor, como ele não é vivido, como é desaproveitado, mesmo do ponto de vista económico, e, portanto, isso tem consequências sociais muito profundas. De onde é muito importante olhar para estes territórios e ver como é que nós conseguimos ter estratégias bem-sucedidas que possam inverter este ciclo, que é um ciclo secular, mas que se tem acentuado nas últimas décadas, de esvaziamento demográfico, populacional, dos territórios mais ditos do interior. Ora, há uma coisa que nós sabemos. Em primeiro lugar, precisamos ter uma estratégia integrada, quer dizer, não podemos ter respostas que sejam respostas parcelares, isoladas, porque resolver um problema de uma acessibilidade ou resolver o problema de uma validação de candidaturas a uma medida específica dentro da área da agricultura, ou resolver um problema específico no que respeita, por exemplo, a uma certa oferta formativa de quadros num determinado território, não resolve, não é só por si, responder a uma estratégia para o território. Quando queremos ser bem-sucedidos numa estratégia, ela tem de ser integrada e, portanto, tem de ter todos estes aspectos. Muitas coisas foram sendo feitas ao longo dos anos que ajudam a que uma estratégia destas possa ser bem-sucedida. Aspectos relacionados, por exemplo, com as acessibilidades são críticos, não são o único fator, mas são importantes, evidentemente. Basta dizer que seja para atrair novas indústrias, seja para escoar bem os produtos que são produzidos tradicionalmente nestes territórios. Claro que se as infraestruturas de transporte forem muito desadequadas, torna-se mais difícil os setores sobreviverem, porque ficam com custos, nomeadamente de transporte, muito agravados face
a outros territórios. Ora, desse ponto de vista, eu creio que, de um modo geral, em todo o país, os problemas mais graves de acessibilidades estão razoavelmente resolvidos. Não quero com isto dizer que todos tenham ficado resolvidos. E do ponto de vista objetivo, apesar de se ter gasto tanto dinheiro em infraestruturas viárias ao longo dos últimos 20 ou 25 anos, há claramente no nosso território áreas que não foram bem pensadas e que, por isso, não têm uma solução adequada. Nós, por exemplo, hoje temos praticamente 3 autoestradas a ligar o Porto a Lisboa. Praticamente temos 3. Há áreas do nosso território que têm acessibilidades do mais avançado que existe na Europa toda. Em contraposição, por exemplo, ainda hoje de manhã estive em Bragança, onde a integração da malha regional entre, por exemplo, Bragança e Castelo Leão está por completar, porque ninguém pensou nesses pequenos investimentos, que às vezes não são de monta, mas que ficaram por realizar. O mesmo em certas áreas muito industrializadas do país, em que as autoestradas se fizeram, mas depois não se fizeram as acessibilidades adequadas para os sítios em que havia maior necessidade de fazer esse escoamento dos produtos, por exemplo. Portanto, não estou a dizer que ficou tudo resolvido. É importante saber que, quando se pensaram as redes viárias, nem sempre se olhou de uma forma integrada para os territórios para que estes problemas não subsistissem, e agora temos menos recursos para os resolver. Se no passado tivéssemos pensado bem as coisas, estes problemas teriam ficado resolvidos. Hoje em dia, como já não há fundos europeus no essencial para resolver estas questões, é um bocadinho mais difícil resolvê-las. Elas têm de sair do orçamento do Estado e, às vezes, do orçamento das regiões espanholas com as quais confinamos. Mas isso não quer dizer que eles não se acabem por resolver. Lá onde resolver-se. O essencial das infraestruturas ficou realmente resolvido e nós hoje temos o essencial da rede que queríamos ter feito no país, tal como ela foi pensada ainda durante os anos 80 e nos princípios dos anos 90, estão razoavelmente realizados. O que é que precisamos, portanto, de atender a custos de contexto, sobretudo na área energética, que ainda não estão resolvidos e constituem uma desvantagem para muitos dos territórios? Precisamos de ter um custo eficiente do acesso à água, e ainda não está resolvido em todo o lado. Desse ponto de vista, havia uma reforma que estava em curso, que está a ser revertida e que trará mais dificuldades para o futuro. Não perderei aqui muito tempo agora a tratar deste assunto, até porque já o destaquei hoje de manhã, mas é importante que os senhores saibam. Todo o Grupo Águas de Portugal tem um déficit bastante elevado. Existem, no conjunto das empresas de todo o grupo, passivos que precisavam de ser resolvidos e, ao mesmo tempo, os investimentos que foram realizados e alguns que precisam de ser substituídos para o futuro, precisavam ter outra sustentação. Com a reforma que estava em curso, haveria alguma sustentabilidade nesses investimentos, além de solidariedade no pagamento do custo da água, digamos, para a generalidade das pessoas, e algumas destas dimensões ficaram em causa com a reversão que se está a fazer nestas reformas. Mas precisamos, por outro lado, de capacitar o mais possível aquilo em que já somos bons e utilizar todos os agentes territoriais que já estão no terreno para os pôr a dialogar mais entre si, de modo a podermos ser mais bem-sucedidos em algumas das competências que já temos e que precisam de ser mais desenvolvidas para acrescentarmos mais valor ao que fazemos. Por exemplo, ainda há pouco aqui foi anotado
o problema que ainda subsiste ao nível, por exemplo, dos sistemas de irrigação, nomeadamente nesta região. Sabemos que foram submetidas candidaturas, provavelmente estamos a falar de projetos, dizia-me o Sr. Presidente da Câmara, que podem valer até cerca de 1 milhão de euros e que podem fazer toda a diferença para melhorar a viabilidade de muitos dos investimentos agrícolas aqui desta região. Espero, evidentemente, que essas candidaturas possam ser bem-sucedidas, dado que parece não faltar fundamento de oportunidade técnica para que o investimento possa ser realizado. Eles estarão em competição com vários outros, que precisam de ser também feitos, mas não há dúvida, ainda temos alguma coisa para fazer ao nível dos sistemas de irrigação para impedir que o regime de sequeiro penalize excessivamente algumas das culturas. Sabemos disso. Mas precisamos, não há dúvida nenhuma, que entre as associações de agricultores, os municípios e as comunidades intermunicipais, a Universidade Trás-os-Montes e Alto Douro, bem como o Instituto Politécnico de Bragança, ou outras universidades e institutos politécnicos do interior do país. Não, agora, apesar de estar em Valpaços, não posso abstrair de que este problema também se passa em muitas outras regiões do interior. Portanto, estas instituições universitárias, politécnicas, têm capacidade de investigação, possam desenvolver estratégias em conjunto. Isto é muito importante que possa acontecer. Porquê? Porque nós temos de conseguir atrair investimento para os nossos territórios, por um lado. Mas, por outro lado, temos de garantir que os apoios que já temos negociados, nomeadamente em termos de fundos europeus, sejam o melhor aproveitados possível por todos aqueles que podem beneficiar desses instrumentos. Eles não vão durar sempre. Reparem, isto é muito importante. Nós, durante muitos anos, e assinalamos este ano 30 anos de pertença à União Europeia. Entramos para as chamadas Comunidades Europeias em 1986, em 1 de janeiro de 86. E desde então para cá, beneficiámos de financiamentos europeus muito vultuosos, passo a redundância, justamente para permitir que existisse um desenvolvimento dos nossos territórios, aproximando-os da realidade da média europeia. E hoje, quando olhamos para trás e fazemos esse balanço destes 30 anos, percebemos que, tirando alguns anos iniciais, infelizmente, nos últimos 15, nós divergimos da média europeia, mesmo quando a média baixou. E ela baixou muito, sobretudo, quando a partir dos anos 90 e dos anos 2000 começaram a entrar muitos países que antigamente eram do lado de lá da cortina de ferro, como se costumava dizer, do lado de lá do muro de Berlim. Muitas economias novas que se juntaram à União Europeia e que eram significativamente menos desenvolvidas que a média europeia. Portanto, a nossa média baixou. E mesmo assim, nós afastámos-nos dessa média. Ora, isso significa que houve muito dinheiro que não foi bem aproveitado. Eu não estou a dizer que não foi gasto, porque nós somos dos países que melhor gasta o dinheiro que é colocado à nossa disposição. Mas uma coisa é gastá-lo todo, outra coisa é gastá-lo bem. Ora, se nós nos estamos a afastar da média europeia, mesmo quando a média baixa, significa que gastámos o dinheiro, mas não tirámos dele o proveito que devíamos ter tirado. Ora, era muito importante que os quase 28 mil milhões de euros, entre dinheiros que vêm especificamente para a agricultura e aqueles que vêm, do modo geral, para financiar outras atividades, pudesse, desta vez, ser muito melhor empregue do que foi no passado. E para isso é importante que exista muita transparência na maneira como os fundos são colocados à disposição das pessoas. É preciso que a avaliação das candidaturas seja feita com muito rigor. Quer dizer, que não seja feita de qualquer maneira e, às vezes, como sabem,
ter pressa nem sempre é o melhor conselheiro, porque entre gastar muito depressa e gastar bem, às vezes vai uma diferença que se paga muito pesadamente para o futuro. É importante mesmo que os melhores projetos sejam avaliados com rigor e que possam os recursos ser canalizados para o que tem mais potencial. Desse ponto de vista, nós, ainda no âmbito do CREN, criámos um programa que se chamava o Programa Valorizar, que era especificamente destinado para valorizar estes territórios do interior. Não era um programa que tivesse muito dinheiro, até porque dentro do CREN, digamos, tal como ele tinha sido concebido ainda pelo governo anterior, não havia muito esta preocupação, mas esta preocupação foi trazida para o novo Portugal 2020. E pela primeira vez, na origem do Portugal 2020, estão as candidaturas que possam ser apresentadas pelos territórios de baixa densidade. E é muito importante, desse ponto de vista, que as CCDRs, juntamente com as universidades, com os politécnicos, com as empresas, porque uma parte importante de tudo isto é para ser canalizado para as empresas, possam estar despertas para apresentar bons projetos. Devemos, evidentemente, valorizar desde logo aquilo que já temos. É inescapável olhar para a agricultura, porque a agricultura concentra-se e é desenvolvida, no essencial, nestes territórios de mais baixa densidade. Sabemos hoje que, para ser muito produtivos, não precisamos ter tanta gente a trabalhar nestes setores, nem tanta gente em exclusivo dedicado a este setor. Mas é muito importante que possamos valorizar, desde logo, os nossos próprios recursos humanos, mas também os recursos endógenos. E, portanto, aquilo que aqui foi muito bem enfatizado pelo Sr. Presidente da Câmara, que são produtos muito valorizados na região a partir de produtos de recursos endógenos, da vinha, neste caso da apicultura, do olival, dos chotos, de tudo aquilo que envolve também a transformação para muitos destes produtos, sejam como frutos secos ou como outros subprodutos, como o vinho, o mel, os azeites e por aí fora, o fumeiro. É muito importante que todos estes produtos possam ser valorizados. E que a transformação que se faz em cima deles possa dar ainda mais valor a esses produtos. Nessa medida, ainda hoje, há muito pouco, viemos da UTAD, da Universidade, onde estivemos a fazer um ponto de situação sobre um projeto muito importante que a UTAD está a desenvolver na área da vinha e do vinho. E que gostaria de estender no futuro, por exemplo, para as carnes e para outros produtos aqui na região norte. É muito importante que uma parte das competências que nós temos nas universidades possa passar mais rapidamente para a parte económica, para os agricultores, para as cooperativas, para as adegas e por aí fora. O vinho de Valpaços hoje é com certeza uma marca importante porque houve muito investimento colocado do ponto de vista da investigação e da inovação nos processos produtivos. Não pode ser de outra maneira. Haja depois escala e quantidade suficiente para abastecer os mercados, para satisfazer a procura, se o produto for bom. Mas se o produto não for bom, não vale a pena ter muito nem pouco. Se o produto for bom, aí a conversa muda. Mas para ser bom, ele tem de ter valor acrescentado. E isso é um processo que nunca acaba. Da mesma maneira que é preciso saber transformar os produtos ao gosto dos consumidores e depois conseguir chegar aos consumidores tão diretamente quanto possível, e isso hoje é muito mais fácil do que era há 20 anos ou há 30, porque há 30 anos era preciso entrar em redes de distribuição muito precisas.
Hoje em dia, com o mundo digital em que vivemos, não é muito caro chegarmos ao mundo e aos clientes finais, se for preciso. É possível chegar até eles de uma forma quase dedicada. Isto, para muitas pessoas mais velhas, ainda é um mundo inteiramente novo. Mas, caramba, foi sempre assim. É preciso também trazer gente mais nova que saiba usar essas técnicas, essas tecnologias, para nos fazer chegar mais longe. E se soubermos integrar esses saberes e essa gente nova que traz esses conhecimentos nas nossas produções, nas nossas adegas, nós fixamos mais gente nova e, ao mesmo tempo, valorizamos os nossos processos. É mesmo assim. Portanto, se nós conseguirmos, em vez de estarmos cada um de nós a apostar só no seu município, em cada município na sua marca, na sua produção, se soubermos valorizar o que temos nosso entre vários municípios, dentro de uma região, beneficiando todos da inovação e do conhecimento que possa ser transportado para as nossas produções, melhor. E isso não tem de prejudicar que cada um não possa tentar chegar mais longe na sua marca, na sua pequena empresa, procurando melhorar e expandir a sua oferta e criar os seus próprios mercados. Eu diria, no mundo em que nós vivemos, quer olhando para o país no seu todo, quer olhando para a exportação, como muito bem foi aqui dito pelo Dinis Moutinho, que é o presidente da ADEGA de Valpaços, melhora. Pois, se nós temos a possibilidade de agregar esforços e de olhar para mercados externos, porque é que havemos de olhar apenas para o mercado que está aqui ao lado, que é muito mais pequenino? Por outro lado, deixem-me dizer também, registrei algumas das preocupações que aqui me colocaram. E é claro que, do ponto de vista das políticas públicas, é muito importante que haja uma intervenção muito atuante por parte da fiscalização, nomeadamente da ASAI. Eu não sei concretamente o que se passa, por exemplo, com os problemas de importação de mel da China, do Oriente, portanto, e da América do Sul, sobretudo do Brasil e da Argentina, mas tomei nota. Há do México, eu percebi que era da Argentina, mas é também do México. O Brasil não produz mel. Estou a perceber. Muito bem. De baixa qualidade. Muito bem, eu tomei nota desta matéria. Evidentemente que eu não tenho dúvida de que não sou hoje o responsável pela política do Governo, porque eu não sou Primeiro-Ministro, já fui. Espero poder voltar a ser, isso seria, acho eu, um bom sinal para muitas das estratégias que defendemos no país, mas isso não nos impede, estando na oposição, de questionar o Governo e de poder sinalizar os problemas que é preciso resolver e, portanto, desse ponto de vista, agradeço muito as questões que aqui colocaram, porque elas são muito úteis, quer para mim, quer para outros deputados do PSD, e o Leite Ramos é o primeiro deputado eleito aqui pelo distrito de Vila Real, mas estão aqui os outros deputados do distrito também, quer a Manuela Tender, quer o Luís Pedro Pimentel. Portanto, nós temos todo o interesse em poder ser também um veículo, digamos assim, das vossas preocupações, sinalizando-as. Não posso garantir que elas tenham todas a resposta adequada, porque elas não dependem de nós hoje, dependem no essencial da orientação que o Governo quer dar a estas matérias. Mas cumpriremos seguramente o nosso papel, chamando a atenção para os problemas e, quando for possível, sugerir uma linha de solução, não deixaremos de o fazer. Portanto, agradeço a todos as questões que colocaram e de que tomamos aqui nota, de modo a podermos servir de interface, colocando as questões aos serviços da Administração Central e ao Governo, por um lado, e, por outro lado, amplificando, dando voz também a algumas destas preocupações.
Para finalizar, gostaria de dizer o seguinte. Nós não excluímos a possibilidade, numa estratégia integrada de valorização do território, de usar instrumentos de natureza fiscal para criar incentivos específicos orientados para o interior do país. Não podemos, digamos assim, abusar desse tipo de abordagem, porque sempre que criamos incentivos de natureza fiscal, eles tendem depois a atuar de uma forma que não é muito transparente. E às tantas já não sabemos quem é que está a beneficiar no território desses incentivos. E às vezes dá-se a circunstância de haver justamente uma perversão dos objetivos que pretendemos atingir. Dou-vos um exemplo claro, por exemplo, ao nível das políticas sociais. Nós temos, felizmente, um Estado que garante a todos os cidadãos educação, acesso à educação, acesso à saúde e acesso a todas as medidas de apoio social ou de solidariedade social. Não estou a dizer com isto que não há problemas em todos estes domínios. Estou a dizer que é uma preocupação pública do Estado encontrar respostas para estes problemas em todo o país. E isso é feito de que maneira? Através das políticas públicas de educação, de saúde, do apoio social. Como é que o Estado faz isso? Recolhe os impostos e depois canaliza-os para financiar estas políticas. Como estas políticas depois são dirigidas a todas as pessoas, mesmo àquelas que não pagam impostos, e são quase metade as pessoas em Portugal, por exemplo, que não pagam IRS, não quer dizer que depois não pagam outros impostos, são muitos os impostos, como sabem. Depois pagam o IVA, pagam muitos impostos indiretos. Mas o IRS, quase metade do país, não paga. Porquê? Porque não tem rendimentos suficientes para se qualificar para pagar IRS. O que significa, portanto, que aqueles que ganham mais pagam impostos para que aqueles que ganham menos possam aceder depois à saúde, à educação e por aí fora, apesar de não pagarem impostos. Mas verifica-se uma coisa perversa. Ao fim de todos estes anos, no entanto, continua a haver uma desigualdade na distribuição do rendimento muito grande. Quer dizer, esta redistribuição que o Estado faz ameniza um bocadinho o problema, na medida em que proporciona a muitas pessoas que não têm grandes rendimentos a satisfação deste tipo de necessidades, mas, por outro lado, perpetua-se, tende a perpetuar-se ao longo dos anos a enorme diferença que existe entre quem tem grandes rendimentos e quem tem pouquinhos. E, na verdade, quando em média se nasce numa família ou do interior ou de baixos rendimentos, a probabilidade grande é de ser também alguém que no futuro vai ter baixos rendimentos. Ora, isto significa, portanto, que esta política de redistribuir o muito que poucos têm por muitos que têm pouco não é muito bem sucedida. Porque, à medida que estas políticas fossem tendo lugar, nós devíamos ter cada vez mais pessoas, digamos assim, porque têm acesso à educação, porque têm bons cuidados de saúde, porque não são penalizadas no apoio social, deviam ir melhorando o seu bem-estar e os seus rendimentos na sociedade. E isso não acontece. E porquê é que não acontece? Porque muita da redistribuição que é feita beneficia também aqueles que mais têm. E, portanto, muito do que os impostos tiram de quem tem muito volta de uma forma que não é visível aos bolsos dos mesmos. E isso normalmente acontece através dos benefícios fiscais e desses incentivos. Por isso é que, sendo social-democrata como sou, eu defendo, sobretudo, que quando queremos fazer discriminação de alguma coisa, sejamos transparentes nos subsídios que estamos a dar. É mais fácil dizer, precisamos de ter aqui uma discriminação, portanto, tome lá. E isto é feito com transparência, publicamente, para todos sabermos para onde é que estamos a dirigir os apoios.
Quando eles são escondidos, é depois muito difícil a gente saber quem é que se apropriou deles. Apenas constatamos que a política não foi eficiente, pois continua a haver muita gente que 10, 20, 30 anos depois continua a ter rendimentos muito baixos e que não saem da cepa torta, connosco a redistribuir, é porque essa redistribuição não está a surtir o efeito devido. Por exemplo, damos muito dinheiro a pessoas que têm dificuldades, mas é como se costuma dizer naquela imagem bíblica, estamos a dar peixe, não estamos a ensinar a pescar. Quer dizer, estamos a dar, às vezes, o dinheiro, não é? Mas isso não tira as pessoas da situação em questão. Portanto, se nós não dirigirmos realmente os apoios de modo a fazer a diferença na possibilidade de gerar a riqueza, nós estamos a dar dinheiro, mas não estamos com isso a melhorar fortemente a capacidade das pessoas fazerem diferente para o futuro. E esse é o aspecto que é mais importante nos territórios de baixa densidade. Quer dizer, o que nós queremos não é destinar uma parte do rendimento nacional para estes territórios apenas porque eles são mais deprimidos ou estão com níveis de desenvolvimento mais baixos. O que nós queremos é criar nestes territórios a capacidade deles poderem gerar riqueza para o futuro. Se eles não tiverem essa capacidade, estão sempre a discutir uma espécie de esmola, como se tivessem de estar a pedir uma esmola para poderem não ser tão prejudicados pelo desenvolvimento de outras regiões. Ora, na verdade, hoje, não há grandes razões para que estas regiões não possam também prosperar. E esse é realmente, digamos, a mensagem final que eu gostaria aqui de deixar. Nós, realmente, durante muitos anos, vimos o interior do país muito penalizado pelo facto daquilo que é mais rentável e dá mais dinheiro ter grande preferência por fixação no litoral. E as pessoas vão para onde estão as oportunidades de emprego e de rendimento. Os empresários é na mesma. Investem nos sítios onde acham que podem ter mais rendimento. Ora, hoje, felizmente, nós temos muitas infraestruturas que resolveram o problema desta discriminação, por um lado. E, por outro lado, temos investigação, inovação, novas tecnologias que tornam o espaço onde fazemos as nossas produções relativamente indiferente. Reparem que hoje, se uma unidade de gente mais ligada às novas tecnologias achar que Valpaços é uma terra muito simpática para se fixar, não precisam nem de ter aqui o aeroporto, nem um porto de mar para exportar os seus serviços e para receber os seus clientes. Desde que tenham banda larga, podem-no fazer aqui como em qualquer outra parte do mundo. Esta é a verdade. Isto torna, de certa maneira, portanto, a geografia diferente daquela, a geografia económica diferente daquela que era antigamente. Não quer dizer com isto que todos os territórios, por essa razão, se possam desenvolver. Mas aqueles que têm gente que arregaça as mangas, que não fica à espera que tudo lhe caia do céu, essa gente tende a ser premiada. Não tenham dúvidas. Aqueles que não desistem, e aqui não se desiste, porque senão já não havia cá ninguém. As condições foram tão adversas durante tantos anos que se as pessoas fossem dessa qualidade, aqui já não havia ninguém. Portanto, desde que não se desista, mas, sobretudo, desde que se consiga realmente incorporar novo valor naquilo que fazemos, isso pode fazer muita diferença para o futuro. E isso exige, volto a dizê-lo, gastar bem e melhor o dinheiro que está à nossa disposição, ter todos aqueles que são importantes para o sucesso destas estratégias a trabalhar em conjunto, os municípios uns com os outros, em ligação com os representantes de produtores, de empresas que estão sediadas já nos locais, das universidades e depois esperar, evidentemente, que o país ajude qualquer coisa. E isso é hoje essencial, porque se não tivermos, do ponto de vista nacional também, um governo que tenha uma estratégia bem-sucedida para o país, os esforços que muitos possam fazer em muitas regiões serão desaproveitados. E nós hoje precisamos de ter também
uma boa história para vender no mundo para onde queremos exportar e onde temos clientes importantes. E se a história mudar a cada 2 anos, e se tudo andar para trás e para a frente e nunca ninguém souber o que é que havemos de dizer aos nossos potenciais clientes, torna-se muito difícil a que as pessoas sejam bem-sucedidas nas suas empresas. E esse é talvez o aspecto que mais me preocupa hoje, mas que não está nas nossas mãos para já resolver. Se houver um certo bom senso, já não era mau, porque sempre que há governos novos, evidentemente, há orientações diferentes que são dadas para o futuro. Mas eu nunca tinha visto um país em que a mudança de governo representasse um desfazer e um retrocesso tão grande em tantas das coisas que se faziam. Ora, por maiores que sejam as diferenças de opinião quanto àquilo que era feito pelo governo anterior, eu não acredito que fosse tudo mau. É impossível. A gente nunca pode dizer, olha, isto está tudo mal feito. Ainda para mais as pessoas sabem que não estava tudo mal feito, até porque os resultados estavam a ser bons. A economia estava a crescer, assim cresce este ano, pelo menos tanto quanto o ano passado. Coisa que estamos longe de supor que possa acontecer. Portanto, se estávamos a crescer, bem. Se estávamos com mais emprego a ser criado, se muitas das reformas que tinham sido realizadas estavam a produzir bons resultados, porque é que havíamos agora de esperar reverter a maioria das coisas que foram feitas? Faz pouco sentido. Faz sentido mais construir em cima daquilo que já se conseguiu alcançar e depois traçar diretrizes novas para o futuro, se for caso disso. Nós não podemos esperar estar na oposição e ver aqueles que agora estão no governo a fazerem as nossas políticas. Com certeza que há diferenças. Agora, pôr em causa todos os resultados que já se alcançaram do passado é que é uma coisa que não se entende. E isso eu gostaria, não pelo PSD, evidentemente, mas pelo país, que não acontecesse e, infelizmente, está a acontecer. E isso é um problema para muitas empresas, é um problema para muitos portugueses e para muitas regiões que estavam muito centradas numa estratégia que estava a ser prosseguida e agora vem tudo interrompido. E já não sabem como é que as coisas se vão passar e o que é que se vai fazer. E muitas vezes, quando se olha até para a ação que está a ter lugar, percebe-se que as pessoas que estão a tomar decisões estão mais preocupadas com as eleições a cada passo do que propriamente com os resultados das políticas que estão a empreender. É aquilo que eu concluo do que observo. Evidentemente não tenho o exclusivo da verdade e posso me enganar, como toda a gente, mas quando olho para um governo que tem a perspectiva de estar 4 anos a governar, concluo que o sentido da governação teria de ser outro. Nós vemos mais ministros todos os dias e secretários de Estado e por todo lado, em todo lado, que a gente pergunta-se, mas quem é que está a governar? Eles andam todos os dias em todo lado, é uma coisa impressionante. Quem é que governa por eles? Alguém tem de estar a tomar decisões. Ou então não decidem nada. Andam a ponderar tudo e a ver qual é a melhor oportunidade depois para decidir alguma coisa. Ou então acontece, como aconteceu agora na educação, com os contratos de associação. Aquilo é uma coisa que abrange menos de 80 escolas, imaginem. Numa rede que tem milhares de escolas. Aquilo atinge menos de 80 escolas. Tomaram uma decisão e agora vão estudar. Vão ver o que é que vai acontecer. Porque não sabem. Não estudaram antes. Sabem lá se o Estado tem condições de absorver aqueles alunos todos, se aquilo custa mais caro, se custa mais barato. Agora é que eles vão ver caso a caso. Assim não é maneira de governar, acho eu. Portanto, quando ainda não se sabe bem o que se quer fazer, é melhor estudar antes de decidir. E há coisas que vêm de trás e que foram estudadas, não é só pelos governos, foi pelas administrações. Os agricultores ainda hoje levantaram aqui um problema quanto à candidatura de uma medida. É provável que ela precise ser reajustada. Se calhar, no PDR, não sei, eu não estou a dizer que fiz tudo bem. Se calhar, há exigências que foram colocadas, por exemplo, quanto ao número de hectares que é necessário ter para as candidaturas, que se calhar é excessivo, que beneficia excessivamente uns territórios em detrimento de outros. Se é preciso corrigir, corrija-se. Nós não temos a mania que está tudo impecável e que não é preciso tocar em nada. Corrija-se, há coisas que precisam de ser corrigidas. Se nós estivéssemos lá, estaríamos a corrigir. Evidentemente. Agora, há outras coisas que foram bem preparadas, com as associações do setor,
com as empresas, está tudo preparado. Andou-se, às vezes, um ano e meio a preparar as coisas e depois só porque mudou o Ministro, o Secretário de Estado, o Presidente do Instituto, o Diretor-Geral e por aí fora, para tudo. E agora vamos discutir mais um ano e meio, sendo que assim se perdem 3 anos de trabalho? Isto não faz sentido. E isto hoje, infelizmente, acontece a cada passo. E as pessoas não sabem as linhas com que se cosem. O que ontem era verdade, hoje não se sabe se é assim ou se vai ser de outra maneira. E enquanto não se sabe, para tudo, até se ver, não é maneira de se tratar com um país, porque assim perdemos todos. Assim não andamos para a frente. Portanto, deixo este voto final de que, para fazer diferente, não se continue com esta maneira de pôr tudo em causa, de parar tudo, de decidir tudo ao contrário, só para ser diferente daquilo que vinha de antes. Porque as pessoas não têm culpa que os governos tenham orientações diferentes e que depois se vejam na situação de ser apanhadas numa armadilha em que os governos, para se distinguirem uns dos outros, não se importam nada de criar estes problemas às organizações e às famílias e às pessoas. Isso mede o nível de cultura política de um país e de uma sociedade. E, normalmente, o nível dos políticos que têm. Quando, só para fazer diferente, se põe em causa todo o trabalho que foi feito com a sociedade e com o país, alguma coisa está mal. E eu isso, apesar de ser presidente de um partido e ter sido primeiro-ministro, tentei não fazer quando cheguei ao governo e esperaria que os outros também não fizessem quando chegam ao governo. Porque o que nos interessa não é governar para nós próprios, é governar para as pessoas. E as pessoas não têm culpa que os governos mudem e que queiram pôr tudo em causa só porque querem mostrar a diferença. Muito obrigado.